Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz, meus queridos irmãos. Eu tô aqui mais um dia para ministrar mais uma palavra no coração de vocês. E ignorem que eu tô toda escabelada porque eu tava trabalhando, mas assim como Deus disse que era para mim chegar e falar essa palavra para vocês, aqui estou eu. Pois bem, antes de iniciar a palavra de hoje, eu tenho que dizer para vocês que tem 3 palavras que Deus me passou para que eu faça a gravação para vocês. Vão ser 3 vídeos separados. Eu sempre vou dizer parte 1, parte 2 e parte 3 para vocês entenderem, tá? Quando é, no caso, uma sequência, que são 3 palavras sobre o mesmo assunto. São palavras bem fortes, mas tanto que quando Deus me disse que eu comecei a ler na Bíblia, eu pensei assim, meu Deus. Mas se Deus está mandando falar, tem que ser falado, né, queridos? Porque Deus sabe de todas as coisas e a gente tá aqui para servir e para fazer o que Ele manda. Amém? Então, antes de iniciar a palavra de hoje, tá aqui minha Bíblia. Já marquei aqui o texto. Eu gostaria de fazer uma oração breve, tá? Quem quiser pode fechar os olhos ou pode colocar as mãos assim, como eu vou colocar as minhas agora, que é como se a gente estivesse próximos, mesmo a gente estando distante fisicamente, Deus é o mesmo e a fé é a fé. Então, independente do espaço físico, amém? Então eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Eu te agradeço, Senhor, pela noite passada. Quem já está assistindo esse vídeo, meu Deus, pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, enfim, Senhor, nós te agradecemos por toda a proteção, por todo o livramento. E nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que o Senhor irá passar aos nossos corações, meu Deus. Porque o Senhor vê todas as coisas, meu Deus, e não existe problema que o Senhor não pode resolver, porque o Senhor, meu Deus, é maior do que qualquer problema, do que qualquer doença, do que qualquer dificuldade. E nós te glorificamos por isso, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, que cada pessoa que estiver aqui ouvindo essa mensagem, que essas palavras entrem, meu Deus, na mente, no coração dela, e que ela seja a palavra de fogo, meu Deus, que nenhum mal venha a atrapalhar, Senhor, essa mensagem, essa ministração. Em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na tua presença e nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Pois bem, hoje de manhã, quando eu acordei, quando eu fui ler a Bíblia, Deus já de manhã cedo me passou essa palavra aqui, ó. Romanos 12, versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que ela seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. De manhã cedo, Deus já me deu essa palavra. E eu já tinha entendido o que é. Porque Deus, ele fala com a gente e a gente entende, né, queridos? Assim, ó, o que acontece? Quando eu estive lá em São Paulo, Deus, ele me falou que o meu ministério que o meu dom é cura, é orar pelos enfermos e através de mim, através da minha oração, ministrar a cura, passar a palavra e passar a cura.
para as pessoas. Mas eu pensei, será? Porque a gente costuma, que nem eu sempre falo aqui, né? A gente costuma querer encaixar as coisas. E na minha concepção, não era ministrar a palavra, não era curar, orar por cura, nada disso. Era louvar, né? Assim, participar, louvar, enfim. Então, eu comecei a fazer aula de teclado, justamente para incrementar essa questão do louvor. Tudo bem, amém, né? Tudo é para a obra de Deus. Mas de manhã Deus já me falou essa mensagem. Ontem de noite foi minha primeira aula de teclado. E quando Deus me falou essa mensagem aqui, Deus disse assim para mim: tu pode fazer aula de teclado, tu pode cantar, mas não foi para isso que eu te enviei. Faz o que eu te mandei para fazer. E eu já sabia do que ele estava falando. Mas eu pensei, ai meu Deus. Porque o que acontece assim, ó? Eu tenho aprendido que quando é uma empolgação, digamos assim, da tua parte, não quer dizer que tu não tenha o dom, não quer dizer que Deus não vai se agradar daquilo que tu faz. Mas quando é verdadeiramente o teu chamado, quando é verdadeiramente o teu propósito, vai te dar um gelinho assim, um friozinho na barriga, porque é uma coisa grande. Nunca vai ser aquilo que tu imagina que seja. Que nem eu tinha certeza que a minha questão era louvar, mesmo eu não tendo uma voz assim para louvar, mas eu sou verdadeiramente adoradora. Jesus sabe e Deus sempre recebe meu louvor, porque eu verdadeiramente louvo de todo o meu coração. E não quer dizer que eu não vá poder fazer isso, entendeu, amados? Mas não foi essa questão específica, não foi para isso exatamente que Deus me escolheu. Ele me escolheu para essa questão de orar, de interceder e de impor as mãos e trazer a cura através do nome de Jesus para todo aquele que crê. Mas, que nem eu falei para vocês, Deus me falou essa mensagem de manhã, né? Me passou isso na Bíblia, Romanos 12. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Aí eu disse, tá, então tá, Senhor. Então eis-me aqui. O Senhor vai fazer, né? Que mesmo quando a gente não se acha capaz, na verdade a gente não é capaz, né? A gente busca capacitação, mas quem faz a obra é Deus, é o Espírito Santo. A gente é somente o canal. A gente é o vaso, né? A gente é o canal. Deus usa, se tu te permite ser usado, porque Deus também não usa ninguém à força. Tu não vai ter um dom, um ministério, um chamado e Deus vai te obrigar. Não, Deus não obriga. Por isso já diz chamado. Ele te chama. Tu sabe ou tu descobre, que nem eu tenho esse dom de adorar. A questão do dom na minha vida o meu dom é adorar, porque eu adoro de toda a minha alma, entendeu? Mas o meu chamado, o meu propósito é esse. E aí eu tenho 3 coisas, na verdade, três testemunhos para passar para vocês. O primeiro foi assim, ó. Eu tava trabalhando, né? E eu trabalho na rua. Meu trabalho, ele é exposto, sabe? Não é em lugar fechado. Eu trabalho na vigilância, então eu vou de casa em casa, de bairro em bairro, eu ando pela cidade inteira. E o meu trabalho, ele é totalmente a campo, que nem a gente costuma dizer, né? Então eu tava sentada na parada de ônibus, esperando o carro do meu trabalho me buscar. E nisso, chegou uma senhora e sentou do meu lado. E essa senhora sentou ali, né? E aí eu peguei e me virei pro outro lado, fiquei sentada. Aí Deus disse pra mim, fala com ela. E eu quieta assim. Aí eu pensei, meu Deus, mas eu nem sei quem é essa mulher. E Deus insistiu, fala com ela. Aí eu fiquei assim, mas falei, né? Eu me virei. Eu disse, oi, tudo bem? Aí ela, mais ou menos. E começou a falar. Porque assim, queridos, quando tu tem um verdadeiro chamado, uma verdadeira unção em ti,
As pessoas vêm até ti. Deus faz com que as pessoas venham até ti. Porque o que nós somos como verdadeiros cristãos? Nós somos a luz. Nós somos o sal da terra. Então a gente é o ponto de luz no meio de toda a escuridão. E o próprio Deus faz com que essas pessoas cheguem até ti. Pensa, eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Não sabia quem ela era. Ela também não sabia quem eu era. E ela simplesmente sentou do meu lado e começou a falar. Que tinha problema na perna, que ela estava com desgaste, que ela não conseguia caminhar, que ela sentia muita dor. Falou. E aí eu disse assim... conversei com ela, né, e tal. E me virei de novo, né. E aí Deus disse assim, ora por ela. Aí eu, ai meu Deus. Porque imaginem, né, queridos, foi a primeira pessoa que eu orei. E eu tava na rua, no meio da rua, assim, parado numa parada de ônibus. E eu disse assim, meu Deus. Porque a gente tem essa concepção também, né, que a gente vai aprendendo. De querer ter um lugar, de estar dentro de algum lugar, de estar em alguma posição específica. Amados, Deus está em todos os lugares. Ele não está só dentro das quatro paredes da igreja. Ele não vai te ouvir só quando tu estiver de joelhos. Ele vai te ouvir aonde quer que tu esteja, desde que tu ore de todo o teu coração. Entendeu? Então, eu aprendi isso. E eu já sabia disso na teoria, mas eu pus isso na prática. E aí eu me virei assim e Deus disse, né, ora por ela. E eu disse, Senhor, como? O que eu vou falar pra essa mulher? Ela vai achar que eu tô ficando louca. E Deus insistiu, ora por ela. Eu, tá bom, Senhor. Me virei pra ela e perguntei, a senhora crê em Deus? E ela, sim. Aí eu, meio que querendo arrumar argumento, né? Aí eu disse pra ela, a senhora crê mesmo em Deus? Muito? Creio muito. E aí eu pensei, ai, tenho que orar. Aí eu disse assim, porque eu tava, na verdade, receosa. Porque eu nunca tinha visto aquela mulher, entendeu? Mas Deus tinha visto. E é isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça. Não é a gente que tem que saber, não é a gente que faz. A única coisa que a gente tem que fazer é se preparar. Orar, jejuar, que nem eu tô num propósito de jejum de 14 dias, entendeu? Pra minha consagração. Eu fui lá em São Paulo. Eu sei, eu acabei de dizer que Deus não tem lugares específicos, Deus não tem, mas justamente Ele me chamou lá. Ele mandou eu ir lá. Ele proveu pra mim ir lá. Então muitas vezes a gente também vai se mover, não porque Deus precisa que tu vá lá, mas é questão de obediência. É questão de mostrar que tu tá ouvindo a voz dele e que tu obedece. Tu não questiona, tu obedece. Se ele te dizer vai, tu vai. Se ele te dizer fica, tu fica. E aí, por isso que eu fui parar lá em São Paulo, né? E aí eu... Tá bom, eis-me aqui, Senhor. Perguntei pra ela, eu posso orar pela senhora? E ela disse, pode. Eu me abaixei na frente dela, né? Ela tava sentada, ela não conseguia ficar em pé porque tava doendo demais. E eu coloquei as mãos sobre aonde doía e comecei a orar. Queridos, quando eu comecei a orar assim, ó, eu sentia o fogo de Deus saindo das minhas mãos. Eu sentia o fogo de Deus, chegava assim, minha mão chegava a estar quente, sabe? E eu comecei a suar. E aí eu orei por ela, né? Eu orei por ela. E conforme eu comecei a orar, Deus começou a me mostrar, me dar palavras de conhecimento. Começou a me mostrar o que ela enfrentava, o que ela passava por causa daquela enfermidade. E eu comecei a liberar essas palavras para ela. E essa mulher começou a chorar, mas não por emoção, porque ela estava vendo que era Deus que estava fazendo. E é isso que a gente precisa entender. Quando Deus faz, quando é Deus que faz, tu não vai precisar de palavras de explosão, de óleo ou de sacudir a pessoa, nada. Porque Deus,
é Deus. Entendeu? Tu não vai precisar. Que nem eu, na hora que eu fui orar por ela, eu pensei, meu Deus, eu não tenho nenhum óleo aqui, não tem nada. Amados, o óleo é a unção do Espírito Santo que está dentro de nós. E se ela não está dentro de ti, busca, ora, jejua, te consagra que a unção vai transbordar. Amém? Aleluia. Então, queridos, Deus começou a me passar a palavra de conhecimento e eu passar para ela, né? Quando eu terminei a oração, eu disse para ela, agora pode levantar que a senhora tá curada. Gente, aquela mulher levantou. Ela começou a chorar. Porque ela não tava sentindo mais nada. E eu comecei a chorar também, porque eu tava muito feliz, sabe? De ver que Deus tinha me usado de uma forma tão especial. E ela começou a mexer a perna assim, ela não tô sentindo mais nada, não tô sentindo mais nada. E eu, glória a Deus, né? E ela bem assim, me diz como é que é o teu nome, que eu quero contar para as pessoas. Aí eu disse pra ela, olha, não foi eu que fiz, foi Deus que fez, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não ia nem orar pela senhora, mas a senhora não ia nem falar com a senhora, porque eu nunca lhe vi, eu disse pra ela. Mas quando a senhora sentou aqui do meu lado, Deus simplesmente me disse, fala com ela. E depois Deus me disse, ora por ela. E ela me olhou e muito emocionada, ela disse assim, eu acredito. Aí eu falei assim, tu acredita? E ela disse sim, eu acredito. Sabe por quê? Porque quando eu tava passando aqui na parada de ônibus, Deus disse pra mim, senta do lado dessa moça. Gente, que coisa, olha, é incrível, né? Deus é tremendo. Eu fico apaixonada. Deus é incrível, incrível. Imagina, não tem. Quem tá vendo esse vídeo, por mais cético que seja, não tem como dizer que isso não é Deus. Gente, como vai dizer que isso é coincidência? Eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Eu não sei o nome dela, eu não sei onde ela mora. Vocês têm noção do que é isso? E Deus disse que a única coisa que ela precisava fazer era ir na igreja e dar o testemunho. Independente da igreja que ela vá, não sei, não perguntei, não sei se ela vai, mas Deus disse para ela ir na igreja e dar o testemunho. Dar o testemunho do que Deus fez. Porque Ele faz, queridos, Ele faz. Ele fez, Ele fazia, Ele faz e Ele fará. Se tu crê, Ele fará. Amém? Depois, né, passado um tempo, eu fui trabalhar numa casa. E aí chegou, eu bati palma lá e aí veio uma senhora. Essa eu sei onde mora, né? Porque eu que tava na casa dela, no caso. E aí ela veio e ela não conseguia caminhar direito. Com muita dor na perna, a perna meio torta, assim, sabe? Caminhando com muita dificuldade. Mesmo não sendo uma senhora, assim, muito idosa, sabe? Ela era idosa, mas dava pra ver que ela tava com uma dificuldade além do normal. Mas eu não ia falar nada, né, gente? Porque eu falei dessa primeira vez porque Deus mandou. Então eu tava quieta, né? Só que quando aquela mulher se aproximou de mim, Deus disse assim, ora por ela. E eu já me lembrei da palavra, né? Como se quisesse dizer, vai e faz aquilo que eu te mandei pra fazer. Queridos, eu pensei assim, tá bom, Senhor. Então, eu não precisei nem perguntar pra mulher, ela mesma começou a falar que estava sentindo muita dor, que ela sofria muito tempo com muita dor, que ela gastava quase tudo que ganhava com remédio, coisa, e nada passava, nada resolvia. E aí eu disse assim, conversei com ela e coisa, né, pra saber mais sobre a situação dela. E aí eu perguntei pra ela, a senhora gostaria de ser curada? E ela disse assim, sim, eu gostaria. E aí eu disse pra ela assim, a senhora crê que se eu orar pela senhora agora, a senhora vai ficar curada? Aí eu acho que ela se assustou com a palavra agora. Porque o que acontece, amados?
As pessoas, que nem eu sempre digo, elas têm uma visão de Deus, que Deus fazia, ou que Deus vai fazer daqui a muito tempo. Não de que Deus tá aqui agora e que Ele faz aqui agora, entendeu? Então eu acho que ela se assustou com a palavra agora. Tu crê que se eu orar por ti agora, tu vai ser curada? Então eu acho que ela se assustou com a palavra agora. E aí ela me olhou assim e disse... Ai, não sei. Uma hora, quem sabe? Ela falou bem assim. E aí eu olhei pra ela e disse assim... Na direção do Espírito, né, queridos? Porque eu jamais iria falar isso pra mulher na minha mente, né? Na hora que ela disse assim, um dia, quem sabe? Eu tive uma visão espiritual daquela senhora numa cadeira de rodas. E ela tinha duas opções. Ou ela tinha fé para ser curada naquele momento, ou ela iria ficar numa cadeira de rodas. E eu pensei, meu Deus, como eu vou falar isso para essa mulher? Mas Deus não iria me mostrar, né, se não fosse para usar. Então eu olhei para ela e disse assim, eu quero lhe dizer uma coisa. A senhora não me conhece, eu não lhe conheço. Eu não quero que a senhora me entenda mal, nem pense que eu tô lhe rogando alguma praga. Mas eu preciso lhe dizer o que Deus me mostrou. Deus me mostrou que se a senhora não for curada, se a senhora não abrir o coração para ser curada hoje, a senhora vai ficar numa cadeira de rodas. A senhora vai terminar a sua vida numa cadeira de rodas. Queridos, na hora que eu falei isso, ela se emocionou. E ela me disse, o médico já me deu essa sentença, que eu vou ficar numa cadeira de rodas. Que já não tem mais solução meu problema. E aí eu disse pra ela, então, seja curada. Aproveita a oportunidade. Aí ela me olhou e disse assim, mas como tu vai fazer isso? É só uma oração? Eu disse pra ela, sim, porque não é eu que vou fazer, é o Espírito Santo, é Deus que vai fazer, é Jesus que vai lhe curar. A senhora só precisa aceitar. E por que eu insisti, amados? Porque eu não ia insistir. Por minha opinião pessoal, na hora que ela disse, não, deixa pra outra hora, eu já teria parado, mas o Espírito Santo disse, insiste. Por isso eu insisti, né? Porque senão eu não iria insistir. Até porque na minha concepção pessoal, quando tu quer a bênção, tu corre atrás, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, então quem sou eu? Se Ele disse pra mim insistir, assim eu fiz. Mas não insistir de empurrar, sabe? Dar palavras para convencer, para mostrar para a pessoa. Porque muitas pessoas, elas acham que Deus faz na vida dos outros, que Deus fez lá na época da Bíblia, mas que agora Ele não faz mais, ou que para Ele fazer eu tenho que, me desdobrar em 1001, sabe? Mas Deus não é assim, meus amores. Deus não é assim. Deus, Ele vê teu coração, Ele quer, vocês sabem, eu falo aqui, inclusive as 3 próximas palavras que eu vou gravar é a respeito disso, Ele quer a tua vida correta. Mas como eu vou saber a vida daquela mulher, quando vê aquela mulher segue uma vida assim, ó? Não sei, gente, não sei, eu fiz o que Deus mandou fazer, enfim. Então eu peguei e falei pra ela, né? Aí ela falou isso. Com uma oração, eu disse sim. Aí ela ainda ficou meio pensativa, assim. E aí eu conversei com Deus no pensamento, né? Eu disse assim, meu Deus, ela não quer. Então Deus disse assim, lança a palavra. E aí, queridos, eu falei pra ela, nas minhas palavras, claro, no momento, porque eu não tava com a Bíblia em mãos, porque eu tava na rua, né? Tava trabalhando. E aí eu falei pra ela assim, olha, eu não sei a religião da senhora, não sei se a senhora tem religião, não sei se a senhora vai na igreja, não lhe conheço, mas eu vou lhe dizer a palavra que Deus tá mandando eu lhe dizer. A senhora já viu falar na história da Bíblia da cura de um paralítico? E ela ficou atenta me ouvindo. E agora eu vou ler pra vocês aqui, de acordo com como tá escrito na Bíblia. Na hora pra ela eu contei nas minhas palavras, né? Mas eu vou ler pra vocês. Aqui, ó. Tá em João 5 e diz assim,
João 5, versículo 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia. Queridos, eu falei essa palavra para essa mulher e eu disse para ela: aquele homem, ele estava ali naquela situação há 38 anos. Amados, essa mulher, ela me disse que ela tem exames que comprovam que ela vive nessa situação, que nem remédio não resolve mais. Faz 12 anos. Tu imagina o que é passar dor todos os dias, 12 anos? Se às vezes tu tá com uma dorzinha na perna, uma dorzinha de cabeça por meio turno, tu já pensa, meu Deus, que é isso que não passa mais. Agora tu imagina o que é viver 12 anos, todos os dias, com dor, gastando o que tu tem e o que não tem, e nada resolve. Essa mulher, ela se encontrava na mesma situação desse homem, que ele estava ali na beirada do tanque, esperando o movimento das águas. E quando Jesus chegou e falou para ele, em vez dele já se agarrar em Jesus e pedir pela cura, não, Senhor, ele tentou um argumento, que nem essa mulher, não, deixa para depois. Senhor, quando as águas se movimentam, os outros vão na minha frente, eu não consigo ir. Só que, queridos, ele foi curado sem nem chegar na água, porque Jesus não precisa disso para te curar. Jesus não precisa. Ele é a cura, Ele é a vida. Ele derramou o seu sangue e levou sobre si todas as nossas enfermidades. Já passou. Te liberta disso. Libera a tua fé e te liberta disso. Então, eu disse para ela, Jesus perguntou para aquele homem naquele dia: queres ficar são? Quer que eu te cure? Do mesmo jeito que eu estou perguntando agora para a senhora, através do Espírito Santo, Ele está mandando te perguntar: quer ficar curada? E Jesus, Ele não precisou nada, só a palavra. Ele disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Foram 38 anos resolvidos em palavras, em uma frase de Jesus. Um toque de Jesus, uma única palavra pode mudar a tua vida, a tua história para sempre. Amém, querido? Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba a palavra de Jesus na tua vida. Não fique justificando: Senhor, eu não consigo chegar até o tanque. Jesus está aqui agora para te curar, para te livrar disso. Então, eu falei para essa mulher, no que eu falei isso, que
que Jesus falou para ele que levanta-te, toma tua cama e anda. Eu disse para ela, a senhora quer ser curada? E ela estava chorando, ela disse, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então naquele momento eu vi o porquê que Jesus mandou eu falar sobre a palavra, porque a palavra de Deus é que traz o poder. Eu poderia ficar horas lá falando latim com aquela mulher, eu não ia conseguir por mim tocar naquela mulher, porque é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Então eu disse para ela, então eu vou orar pela senhora. Amados, quando eu me abaixei, ela estava sentada, porque ela sentia muita dor também, assim como essa outra. Só que o problema da outra era no quadril. E dessa era no joelho, assim, ela não tinha mais a cartilagem. E estava torta a perna dela também. E que nem eu disse pra vocês, essa eu sei onde ela mora, então... eu sei, se eu quiser ir lá novamente conversar com ela, eu sei onde ela mora. Essa outra eu não sei porque ela estava na rua. Então eu orei, me abaixei, né, coloquei a mão e dessa vez foi mais forte ainda do que da primeira vez. Eu sentia como se fosse saculejar dentro de mim a unção. Era uma coisa tão forte, que a impressão que eu tinha é que eu ia sair voando e levar aquela mulher junto comigo. Porque Deus é tremendo, Deus é tremendo. Então eu coloquei as mãos e eu disse pra ela, Deus já tinha me mostrado onde era pra colocar a mão e eu disse pra ela, é aqui que dói, né? E ela disse, é aí que dói. Então eu orei. E Deus disse, e Deus me mostrou, porque eu via as cartilagens se regenerando, os nervos se alinhando. Eu podia ver, queridos, através da visão espiritual. Então eu terminei a oração. E eu disse pra ela, levanta, porque tu tá curada. Queridos, eu nunca mais vou me esquecer. Eu nunca mais vou me esquecer disso. Aquela mulher que mal conseguiu chegar no portão pra abrir de manhã pra mim poder entrar na casa dela. Ela tava perfeita. Aleluia. Gente, ela mesmo, ela ficou surpresa, ela disse, meu Deus, e começou a balançar as pernas assim, sabe? Eu não tô sentindo nada, eu tô curada. E eu disse, sim, a senhora tá curada, porque era isso que Deus mandou eu fazer aqui pela senhora. Deus mandou eu vir aqui orar pela senhora, pra senhora receber a cura. Quase que a senhora perdeu a bênção. E ela começou a me abraçar e me beijar e chorar. E ela dizia, meu Deus, eu não acredito, meu Deus, tantos anos, Senhor, eu não acredito. E eu falei pra ela a mesma coisa que eu falei pra essa outra senhora, que o que ela tinha que fazer era procurar a igreja e dar o testemunho. E ela disse, não, hoje de tarde mesmo, 1h da tarde, eu já tô indo lá dar o testemunho. No que eu fui abraçar ela pra poder ir embora, o Espírito Santo disse assim, ora também pela coluna dela. Queridos, eu disse pra ela que eu ia orar, né? E eu fui passando a mão assim, ó, como se aqui tivesse a coluna dela, tá? Aqui, ó, assim. Eu fui passando a mão assim na coluna dela e orando. E tinha um monte de caroço, sabe, nas costas, como se fosse na lombar. Conforme eu passava a mão e ia orando, eu sentia os caroços sumindo, como se estivesse descendo de volta. Queridos, foi uma coisa tão tremenda, uma coisa tão forte, tão incrível, tão linda, que eu mesma tava, como eu tô até agora, assim, maravilhada. Eu nunca na minha vida vou conseguir me acostumar com isso, porque Deus é incrível. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Aleluia. Então, aquela mulher começou a chorar e ficou emocionada porque ela não sentia mais dor nas costas, ela não sentia mais dor nas pernas. Ela tava assim, não sei quem é que tava mais feliz, será eu ou será ela. Então, eu fui embora. E ela ficou lá agradecendo e eu fui embora dando glória, 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 Jesus, como tu é maravilhoso, Jesus, que coisa linda, Senhor, que coisa linda, meu Pai. Porque, queridos, não tem como
tu tá achando isso normal. Não tem. Deus não é normal e Deus não age através de coisas normais. Coloca isso na tua cabeça. Então, fui embora. De tarde voltei para trabalhar. E aí eu fui numa outra casa. E bati, e aí tinha uma mulher que ela tava deitada. E ela levantou pra me atender. E aí ela veio e só chegou assim e começou a se queixar. Ai, não sei o que tá acontecendo, não foi que nem eu falei pra vocês recém. Deus, ele faz a obra. Então, ela mesma começou a se queixar, não sei o que tá acontecendo, eu não consigo me levantar da cama, eu sinto uma dor horrível no meu peito, uma dor horrível nas minhas costas. Parece que é uma dor de gripe, mas eu não tô gripada, não sei o que tá acontecendo. E nessa hora Deus já não precisou nem me mandar orar, né, amados? Eu já sabia que eu tinha que orar. Então eu olhei pra ela e Deus me mostrou. Como é que eu posso falar aqui pra vocês para não ser uma palavra pesada? Que ela tinha ido à casa de bruxaria. A maioria vai entender que tipo de lugar é esse que eu tô falando. Então, eu olhei pra ela e perguntei: a senhora foi em tal lugar? E aí ela me disse que sim. E o que Deus tinha me mostrado? Que dela ter ido nesse lugar, o mal se apossou dela. Por isso que ela sentia essas dores, era espiritual. Por isso que ela tomava remédio, coisa e dormia e ficava deitada e não passava nunca. Era ataque espiritual. Então, ela disse que quando eu olhei pra ela e perguntei isso pra ela, ela chegou a se tremer assim. Porque o mal que estava dentro dela, ele já sabia que ele tinha que sair. Amém? Então, eu disse assim pra ela: eu vou orar pela senhora. A senhora me permite que eu ore pela senhora e isso vai passar. A senhora vai ser liberta. Isso é um mal que entrou na senhora quando a senhora esteve lá nesse lugar. E ela disse: sim, pode orar sim, eu não aguento mais, não sei mais o que eu vou fazer. Então eu orei. Amados, eu não coloquei a mão na cabeça dela, eu coloquei a mão aqui, onde doía, e nas costas, né, onde ela disse que doía. Quando eu coloquei a mão, essa mulher, ela tremia. Sabe o que é? Ela tremia assim, ó, no meio das minhas mãos. Porque era o mal que não queria sair. Então eu só cheguei perto dela e falei assim: eu não fiz grito, não atirei ela no chão nem nada, porque Jesus não precisa disso, amados, para libertar uma pessoa. Ele é a libertação. Então eu só disse assim: mal, tu sabe que eu tô de jejum. Tu sabe o Deus que eu sirvo. E Deus te ordena agora que tu saia e que tu solte essa vida. Agora. Amados, no que eu falei agora, eu olhei pro braço daquela mulher, ela tava toda arrepiada assim, ó. E ela tava saculejando. No que eu falei, saia agora, cessou. Porque eu não precisava gritar e fazer acontecer. Não, queridos. Vocês acham mesmo que Deus precisa se agarrar na peleia com o demônio? Não, meus amados. Não. É a palavra. É a unção, é a palavra, é o poder de Deus. Por um caminho, já diz na Bíblia que por um caminho o mal entra e por 7 ele foge. Amém? Então, eu orei por ela, né? E ela foi liberta. Eu disse pra ela: o que a senhora precisa fazer, eu vou lhe dizer uma coisa. O que a senhora tem que fazer hoje, não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. A senhora vai na igreja, a senhora vai começar a ir na igreja pra senhora se proteger, pra senhora buscar a Deus. A senhora nunca mais vai botar os seus pés lá naquele lugar. E hoje, quando a senhora chegar na igreja, a senhora vai contar o testemunho. Queridos,
quando eu saí de lá, ela disse que ia lavar roupa. Pra vocês terem uma ideia, lavar a roupa na mão. A mulher que quando eu cheguei, ela tava deitada na cama, que ela não conseguia levantar de tanta dor. Pra vocês verem que Deus, aonde Ele chega, aonde Ele permite que tu chega, Ele leva vida. Ele leva saúde, Ele leva libertação, Ele leva ânimo. Aonde Deus chega, mal nenhum pode ficar, praga nenhuma pode ficar, inveja nenhuma pode ficar, olho grande nenhum pode ficar, maldição hereditária nenhuma pode ficar, doença, câncer, qualquer coisa, nada, praga, feitiço, nada é mais forte do que Deus, nada é mais forte do que Deus. Para de ter medo, não tenha medo. Ah, mas quando eu fui pequena, me entregaram, me fizeram isso. Deus é maior do que qualquer coisa, do que todas essas coisas juntos. Deus é tremendo, Deus é incrível, Deus é poderoso. Então, ora a Deus, te entrega, busca, e não existe mal que vai resistir. Não existe doença que vai resistir. Não existe maldição. Nada pode resistir o poder de Deus. A única coisa que pode impedir de tu receber a tua bênção é se tu não crer. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se tu não cresce, tu não estava aqui até agora. Se tu não cresce, tu não tinha assistido esse vídeo até agora. Então é porque tu crê, tu tem fé, tu sabe que Deus é Deus. Então tome uma atitude de fé. Tome uma atitude de fé. E Ele vai te responder. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.